Olá, a graça e a paz do Senhor vos seja multiplicada. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nessa manhã de domingo, no dia 22 de março, aqui no Templo Sede, no gabinete pastoral, para transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem por título Jesus, o homem perfeito. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, do versículo 40 ao versículo de número 52. Diz dessa forma a palavra do Senhor: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e cheio de sabedoria e em graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam-se a sua inteligência e resposta. E quando o ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Eu quero convidar você a fazer uma oração antes de nós começar o nosso estudo nesse dia tão maravilhoso. Onde você se encontra nesse momento, curva a tua cabeça em sinal de reverência ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito, e oramos. Senhor nosso Deus e o nosso Pai Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus, em primeiro lugar, te agradecer por essa oportunidade de nós poder transmitir esta aula, ensinar a tua palavra. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, e que o Espírito da verdade, que o Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos preparar, iluminar, abrir os nossos entendimentos, que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência, bom conhecimento, discernimento. É que nós, nesta manhã, te pedimos em nome de Jesus.
A introdução dessa aula de hoje vai estar dessa seguinte forma. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, focaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo ele era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. E é por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre, miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Jesus, o homem perfeito. Jesus, verdadeiro Deus. O primeiro tópico está dessa seguinte forma, tem esse seguinte título: Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. O primeiro subtópico, sua eternidade com o Pai. Eu quero me deter um pouco nesse primeiro subtópico. Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Sua eternidade com o Pai. Neste primeiro subtópico, nós estamos aprendendo que antes da encarnação de Jesus, ele já era Deus. Ele é o Verbo é a palavra. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 8, claro que vai estar referindo-se ali sobre a sabedoria, né? Jesus sendo personificado pela sabedoria em Provérbios capítulo de número 8, do versículo 22 ao versículo de número 30. A história vai dizer que antes que Deus medisse a terra, antes de Deus formar o pó da terra, Jesus já estava no seio do Pai, porque Ele é Deus. Nós vamos tratar nesta lição de hoje sobre as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas é bom destacarmos que Jesus tinha duas naturezas, mas ele não eliminou uma natureza, eliminou uma outra natureza. Isso nós vamos falar nos tópicos seguintes. Mas em Provérbios, no capítulo de número 8, vai dizer que ele já estava com o Pai antes que os montes fossem formados. Ele já estava lá. No princípio, ele já estava com Deus, porque Jesus, ele é Deus. Ele não abre, nunca vai abrir a mão dos seus atributos divinos, da sua deidade, da sua divindade.
Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele é o Filho de Deus. Em uma das passagens bíblicas em João, o capítulo de número 14, um dos seus discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai e o basta. Ele disse para Filipe: há quanto tempo estou convosco e você está me pedindo para mostrar o Pai? Quem me vê o Pai. Em João capítulo 10, no versículo de número 30, Jesus, no meio dos judeus, ele pronuncia essa seguinte palavra: eu e o Pai somos um. Os judeus não aceitaram essa pronúncia e pegaram pedras para apedrejá-lo. Jesus esquivou-se deles e fugiu do lugar onde ele se encontrava. Jesus e o Pai é um. Jesus é Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E ele nunca deixou a sua divindade. Nós vamos tratar aqui nessa lição de hoje que ele se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Jesus, ele foi e é 100% Deus, e ele foi 100% homem. Como homem, Jesus sentiu e teve as mesmas paixões do que nós. Ele teve fome, ele teve sede, se sentiu cansado, se sentiu até mesmo fadigado, aflito, porque ele não abriu mão das suas duas naturezas, a sua humanidade e a sua divindade. Jesus, o homem perfeito, o modelo a ser seguido, o nosso padrão, Jesus Cristo. E agora vamos para o nosso segundo subtópico: seus atributos, grandezas e perfeições. Você que nos assiste e tiver a tua lição, faço questão que você esteja com ela em mãos, para assim juntos crescer na graça e no conhecimento. O segundo subtópico: seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Essa referência vai estar lá no livro do Evangelho segundo escreveu João, o seu capítulo de número 1, versículo de número 4. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem a vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, ele é onipotente. Não pode ser ignorada a sua onipotência, não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Quando nós falamos da onisciência de Jesus, nós vamos ver diversas vezes na Bíblia Sagrada comprovando e constatando que Jesus é Deus e é um ser onisciente, sabe de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que quando Jesus curou aquele paralítico que foi colocado ali pelos seus amigos no meio da casa aonde ele, o Senhor, estava, a Bíblia vai dizer dessa seguinte forma: e sabendo Jesus os pensamentos dos homens. Então nós podemos ver que Jesus, ele é onisciente. Ele conhece os pensamentos dos homens, conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções. Esse é o atributo da onisciência. Jesus, sabendo
os pensamentos dos homens, porque razoavam-se eles dizendo: quem é este que pode perdoar pecados? Aí, quando nós também referimos-se à onipresença de Jesus, nós podemos perceber uma referência em Mateus, no capítulo 28, o versículo de número 20, a onipresença de Jesus. Antes de ser assunto elevado aos céus, ele disse para os seus discípulos: eis que eu estou convosco para sempre. Ele não disse: Pedro, eu vou estar contigo, Tomé, eu vou estar contigo. Ele disse para todos, eu vou estar convosco até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco para sempre. A onipresença de Jesus. Jesus, ele estava com Pedro, estava com Tomé, estava com Felipe, e assim é dessa forma. Jesus está aqui nessa sala do gabinete pastoral, Jesus está aí dentro do seu lar, Jesus, ele está em todos os lugares. Na sua onipresença, ele está em todos os lugares. Nesse também, segundo subtópico, que fala sobre os seus atributos, grandezas e perfeições, nós vamos perceber também que ele é onipotente. Logo após ele ressuscitar, ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Temos uma referência aqui pelo nosso amado comentarista Cláudio Honor de Andrade, uma referência em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 8, onde Jesus se apresenta de uma forma gloriosa para o teu servo, o discípulo amado João, na ilha de Patmos, e Jesus fala para ele: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus, ele é o princípio e ele é o derradeiro. Na sua onipotência, no seu poder, ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem controle de todas as coisas, o Deus que domina todas as coisas. E esse Deus, ele está aí dentro do seu lar, ele está aqui presente comigo dentro dessa sala. Esse Deus está no controle de todas as coisas, nada escapa do controle de Deus. É como diz o profeta messiânico: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Esse é o Jesus, o nosso Senhor, o nosso Jesus, na qual nós estamos nesta manhã de domingo falando e estudando a respeito do seu caráter, a respeito da sua divindade. Subtópico de número 3: esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Há uma tese, alguns têm uma visão bem assim: já que Jesus encarnou, ele deixou a sua divindade. Não, ele encarnou, ele habitou no nosso meio, entre os homens, vamos dizer assim, tabernaculou, habitou entre os homens, mas ele de forma alguma ele abriu mão da sua divindade. Em todos os momentos ele teve as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele não esvaziou-se da sua divindade, mas da sua glória, porque ele deixou o seu trono, deixou o cetro, deixou a coroa real, deixou toda a adoração no céu, habitou entre nós, encarnou em corpo, Jesus teve um nascimento natural, como todas as crianças têm. Ele teve que ser gerado no ventre materno, ele teve que passar pelo processo do parto,
Ele foi criança, pré-adolescente, jovem e chegou na sua idade adulta. Então Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. E eu vou bater sempre nessa tecla que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus, porque é o foco da nossa lição. O título principal: Jesus, o homem perfeito, o Ben Adam, que significa filho do homem. Essa expressão filho do homem, ela é referida no Novo Testamento mais de 67 vezes. Essa é a expressão Ben Adam no original, que significa filho do homem. Vamos para o nosso segundo tópico: Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Eu quero convidar você, que está participando dessa live, dessa transmissão ao vivo, pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abre ela comigo nessa manhã tão maravilhosa com Deus, no livro do Evangelho segundo escreveu João, o seu capítulo de número 1. Vamos ter uma referência muito importante para nós entendermos esse segundo tópico: Jesus, verdadeiro homem. O Santo Evangelho segundo escreveu João, o seu capítulo de número 1. Vamos lá, no versículo de número 11, vai dizer dessa seguinte forma, na tradução que eu tenho: veio para o seu, e os seus não o receberam. Aqui nesse segundo tópico vai dizer que, com todas as evidências bíblicas, porque Israel não foi pego de surpresa. Eles tinham a noção, o conhecimento que o Messias viria e chegaria, mas quando ele veio e chegou, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pelo povo, a saber, a nação de Israel. O texto que lemos aqui no Evangelho Santo que escreveu João, capítulo 1, versículo de número 11, vai dizer que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, a saber, a nação de Israel. Jesus estava no seio do Pai. É o primeiro subtópico do tópico 2. Jesus estava no seio do Pai. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos sintetizando, fazendo um resumo, dessa lição de número 12. Jesus, o homem perfeito. O primeiro subtópico: Jesus estava no seio do Pai. Quando a Bíblia fala que ele estava no seio do Pai e está no seio do Pai, não é literalmente Jesus está encostado no seio do Pai. Essa palavra refere-se que ele está no meio, está junto ao Pai. E a Bíblia diz que ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Essa palavra inativo significa, é sinônimo de paralisado, é sinônimo de imobilizado.
né? Eles estavam no seio do Pai, no meio, né, junto ao Pai, na criação, né, do mundo, do universo. Mas o nosso comentarista vai ser muito bem aventurado e bem sucedido em dizer que ele não estava inativo, ele não estava parado, paralisado. Inativo, essa palavra significa no dicionário quem não está em exercício, né? É aquele que não está em exercício. Inativo. Jesus estava ativo, né? Ele foi o arquiteto, ele estava junto com Deus, e a palavra de Deus fala que por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada foi feito, né? Foi feito todas as coisas por ele, e sem ele nada existiria. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, essa palavra me chamou muita atenção, é muito rica e poderosa. Ele é o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Nós vimos lá no bloco anterior uma referência em Provérbios capítulo 8, que quando Deus colocou uma ordem para o mar não transpassar o seu mando, a sua ordem, Jesus estava lá junto com o Pai, no seio do Pai, né? Presente com o Pai, porque ele é o Verbo. Em Apocalipse capítulo 19 vai dizer que quando ele descer do céu, né, montado em um cavalo branco, para entrar em uma intervenção nos planos do anticristo e o seu exército, Jesus vai vir montado em um cavalo branco, uma capa, da altura da sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá em Apocalipse 19 vai dizer: e o seu nome é Palavra de Deus. Ele é a Palavra de Deus. Jesus é o Verbo, ele é a Palavra, ele é o Logos de Deus, ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada o que existe existiria. Vamos para o nosso segundo subtópico: profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Jesus, ele foi várias vezes e com uma sequência muito grande profetizado no Antigo Testamento. E como o nosso comentarista Cláudio Orno de Andrade, ele nos explica através desse subtópico que Jesus já começa a ser pronunciado, a ser revelado no livro do Gênesis, né, o Bereshit, o livro que relata a criação, o princípio. E lá no livro de Gênesis ele é conhecido como, ele é profetizado ali como a semente da mulher. Ele é a semente da mulher que ia gerar, porque Jesus, ele é o grão que teve que morrer para dar muitos frutos. Está assim na sua palavra. Então ele é a semente da mulher, ele é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é também profetizado ali, né, no livro de Malaquias como o sol da justiça, né? E esse sol, nessa manhã de domingo, no dia 22 de março, esse sol está raiando,
esse sol está sobre a minha e sobre a sua vida, resplandecendo os seus raios sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o subtópico de número 3, encarnado no Novo Testamento, profetizado no Antigo Testamento e encarnado no Novo Testamento. Encarnou, habitou, tabernaculou, né? O Filho de Deus tornou-se de fato carne, né? Sua humanidade, volta a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto ao nosso. Sentiu nossas dores, né? E incômodos, teve fome, sede, no jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança e a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Eu quero me deter um pouco aqui, que nesse subtópico tão rico, vai dizer que ele sentiu dores, incômodos, teve fome, teve sede. O nosso tema principal, o nosso primeiro objetivo dessa lição é apresentar Jesus homem, o homem perfeito. Como homem, Jesus teve sede, como homem, ele se sentiu saturado, fatigado, cansado. Como homem, ele teve fome. O relato ali que quando ele estava ali no madeiro, na cruz do Calvário, ele disse: eu tenho sede. Como homem, ele pediu água. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é a fonte que jorra água viva para todo sempre, né? Como Deus, ele teve fome. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, Jesus sentiu cansado, teve que dormir para repor as suas energias, mas como Deus, ele não cochila e não dorme. Oh, glória a Deus, aleluias, bendito é o nome de Jesus. Jesus homem, Jesus Deus, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, a humanidade e a divindade de Jesus. E é bom nós destacarmos que Jesus nunca usou a sua divindade para suprir as suas necessidades humanas. E aqui vai dizer que Jesus ele é tão semelhante a nós que ele é composto de corpo, alma e espírito. Temos uma referência que quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, telestai, está consumado. E ele fala que ele entregaria nas mãos do Pai o seu espírito. Jesus não, ele é semelhante a nós, ele é composto de alma, corpo e espírito. A Bíblia diz que logo após ele ter sido morto ali na cruz do Calvário, Pilatos e Nicodemos, José de Arimateias e o Nicodemos foram até a presença de Pilatos e pediram o corpo, passaram mirra em seu corpo, enrolaram o corpo dele em um lençol. Então Jesus teve corpo. Jesus também, em uma das suas orações, no monte da agonia, onde ele transpirou sangue, ele disse que a minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus seria composto de corpo, alma e espírito. Vamos para o subtópico de número 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ele nasceu no tempo determinado por Deus. É o tempo de Deus. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. O nosso tempo é o cronos, e o tempo de Deus é o kairos.
No tempo do homem, um dia é 24 horas. No tempo do homem, 1 hora é 59 segundos. Mas no tempo de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo do homem não é como o tempo de Deus. E na plenitude dos tempos, na hora certa, no tempo de Deus, o seu Filho foi enviado para morrer, para nos restaurar a comunhão que tinha sido perdida. Subtópico de número 5, eu estou sintetizando. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto aos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, conforme veremos no próximo tópico. O Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens, e é bom nós frisarmos isso, que Jesus, ele foi obediente às autoridades da sua época, tanto as divinas quanto as autoridades, as leis humanas. Jesus nasceu sob a lei de Moisés e a lei também de Roma, Jesus, em forma nenhuma, ele desobedeceu à lei de Moisés, que é o símbolo, primeiros livros da Bíblia, conhecido como a Torá, o livro de Gênesis, que é o Bereshit, o livro de Êxodo, que é o Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bamidbar, Deuteronômio, Devarim. Esses são seus nomes originais. Jesus, hora nenhuma, ele anulou, ele não obedeceu à lei. Em todos os momentos ele obedeceu à lei de Deus. Ele veio para dar forma à lei de Deus. Ele veio e obedeceu todas as autoridades presentes, constituídas na sua época. Vamos para o nosso tópico de número 3. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não ser humano? Afinal, Jesus, ele teve a natureza humana? Sim ou não? Claro que sim, Esse é o nosso foco de hoje, Jesus, ele foi 100% homem, O primeiro subtópico, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências. Como ele é Deus, ele poderia fazer assim. Na tentação do deserto, no livro de Mateus capítulo 4, quando o tentador disse: está com fome, ele poderia transformar aquelas pedras em pães, usar os seus atributos divinos para suprir as suas necessidades humanas, mas de forma alguma ele fez aquilo, Mas ele passou pela tentação ali, jejuando 40 dias e 40 noites. De forma alguma Jesus usou seus atributos divinos para suprir as suas necessidades humanas. Como ele teve sede, ele poderia dizer, para uma rocha, brota água, venha sair água daí. Ele poderia usar o seu poder, mas como homem, ele passou por todas as provas que nós passamos, ele foi sujeito a todas as paixões, que nós também somos sujeitos, e como homem, ele não falhou. Como homem, mostrou
que é possível sim o homem viver neste mundo e viver em santidade com Deus. Jesus provou isso, né? É possível sim o homem desviar da aparência do mal. É possível sim o homem ter uma vida digna, o homem ter um caráter forjado na palavra. É possível o homem estar nesse mundo, né? Mas não pertencer a esse mundo. É ter a mente e o coração voltado para o céu. É possível nós vencer todas as tentações, sim, porque Jesus como homem venceu, e Ele deixou esse exemplo, esse padrão, esse modelo para nós. É possível sim viver neste mundo, né, e ser santo, ser justo, ser correto, ser temente a Deus. Vamos lá? O segundo subtópico, estamos no tópico 3, Jesus o homem perfeito. Segundo subtópico, Jesus o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. Isso é muito forte, esse subtópico, tá? De número 2, do terceiro tópico. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Como já disse já antes, estamos sintetizando, fazendo um resumo, mas eu não posso me deter aqui, eu tenho que me deter um pouco aqui, porque isso aqui é muito rico, né? O primeiro Adão ele fracassou no Éden, mas o último Adão, que é Jesus Cristo, né? Essa é a pronúncia do apóstolo Paulo. Ele triunfou. Enquanto Adão fracassou no deserto, Jesus ele triunfou, né? Enquanto Adão, me perdoa, irmãos, enquanto Adão fracassou no Éden, Jesus triunfou no deserto e no Calvário, né? Adão fracassou lá no paraíso, no jardim do Éden, mas Jesus ele triunfou na tentação do deserto e no sofrimento na cruz do Calvário. Vamos para o tópico de número 3 para nós concluir a nossa lição de número 12, que tem por título Jesus o homem perfeito. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original e nem ao pecado experimental. Oh, glória a Jesus, que maravilha, né? Jesus como homem, ele jamais foi sujeito ao pecado original e ao pecado experimental. O pecado original é uma referência que Davi fala em Salmos, número 51, versículo de número 5. Eu quero ler para nós terminarmos essa lição de hoje. Você que tem a sua Bíblia, irmãos, abra ela comigo nessa manhã. Salmos de número 51, versículo de número 5. Após Davi, né, ter estado com Betseba, ele invocou o nome do Senhor, pediu a Deus que perdoasse os seus pecados. Deus perdoou, né, os pecados de Davi. A Bíblia nos mostra que ele foi perdoado, né, mas tem a lei da semeadura. Ele teve que colher as consequências desse erro, e uma das consequências foi a espada do Senhor jamais se apartaria da sua casa, e Deus suscitou de dentro do seu lar o mesmo erro que ele cometeu. O seu próprio filho Absalão, né, colocou Davi para correr, né, deitou com as suas concubinas, né, então o pecado foi suscitado dentro, o mesmo mal que Davi cometeu foi suscitado dentro da sua casa. Mas quando ele, logo após ter caído em si e foi repreendido
pelo profeta Natan, igual quando ele buscou o perdão de Deus, ele diz assim, Salmo 51, verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Pecado original, né? O pecado que me concebeu a minha mãe. Na vista dizendo que ele foi gerado em uma forma pecaminosa. Mas o nosso comentarista Cláudio Orlando de Andrade, ele deixa bem claro para nós nesse estudo de hoje que Jesus, ele não foi sujeito jamais esteve sujeito ao pecado original e nem ao pecado experimental, porque Jesus é santo, ele é o sumo sacerdote, como diz a carta aos Hebreus, né? O sacerdote, o sumo sacerdote imaculado, né? Sem mancha e sem pecado. Jesus foi tentado, mas sem pecado. Jesus homem e Jesus Deus. É possível o homem ter uma vida digna diante de Deus, nos olhos do Senhor. É possível o homem viver, sim, neste mundo, nessa terra, nesse mundo tão pecaminoso, e ser um homem irrepreensível, né? Porque Jesus deixou esse modelo para nós. Então eu quero convidar a você nessa oportunidade agora fazer mais uma oração conosco. Vamos agradecer a Deus por esse momento que nós passamos aqui, né? Estudando e aprendendo mais concernente a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento que o Senhor permitiu, nos proporcionou. Ó Pai, que esta semente que foi semeada possa cair em um coração fértil e que venha produzir, porque a Tua palavra diz no livro do profeta Isaías que a palavra do Senhor é como a chuva que cai do céu. Ela faz, ó Pai, produzir e ela não volta vazia. A Tua palavra diz em Isaías que se alguém testemunho não falar segundo esta palavra, ninguém verá a alma. Ó Pai, nós queremos glorificar, exaltar o Teu nome por essa oportunidade. Que Deus vos abençoe. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida Abundante, ama cada um de vocês, tá? Com um amor inalterável, um amor que não há alterações. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, e conta com as nossas orações. Glória a Deus.